Então, na nossa aula de geografia, nós vamos usar a apostila, página 317. Na aula passada, nós falamos sobre os climas do Brasil, né? Que existe uma diferença entre clima e tempo. O tempo é algo momentâneo. Então, ontem, o tempo estava ensolarado, de repente ficou chuvoso. E aí, depois voltou a ser ensolarado. Então, o tempo é algo momentâneo e o clima, ele já é algo, uma variação fixa de fatores que são analisados durante anos, né? Um longo prazo. Eu comentei com vocês que para a gente determinar o clima, nós observamos toda a variação de temperatura, de umidade do ar, em relação às estações do ano, por um ano durante 30 anos, para a gente determinar ali o clima de uma região, né? De um determinado local. Então, o clima é algo fixo, né? E o tempo é uma variação momentânea. Então, existe essa diferença entre clima e tempo. Foi falado isso na aula passada. Professora, qual página mesmo? Oi? Página 317. Aí eu estou fazendo só uma... Qual página mesmo? 317. Tá. Aí estou fazendo uma revisão, tá? Das aulas anteriores. Então, no Brasil, nós temos 5 climas, né? Que é o clima equatorial. Qual que é a característica desse clima? Tem altas temperaturas, chuva em abundância, que é ali na região do Amazonas, né? Na região norte. Temos o clima semiárido, ao contrário do clima equatorial, não tem chuva, é seco, que ocorre ali na região nordeste, no sertão ali do nordeste. Tem pouquíssimas chuvas são bem escassas e as temperaturas são bem altas. Nós temos também o clima tropical úmido ou tropical atlântico, né? Que são temperaturas elevadas e as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Esse tropical úmido ocorre ali na região litorânea do Brasil. O clima tropical típico, né, que ocorre na região nordeste, não, na região sudeste, ali um pouco da região centro-oeste, onde as temperaturas são elevadas e existem 2 estações bem definidas, que é uma estação mais seca e outra mais chuvosa. Mato Grosso do Sul está inserido nesse clima. Então, o clima aqui do nosso estado, nós temos um período de seca e um período mais chuvoso. Em nome de Jesus, nós estamos entrando agora nesse período chuvoso, graças a Deus, para que essa seca fique para trás aí, né? E o clima subtropical, que ocorre na região sul do país, onde as temperaturas não são tão altas, elas são elevadas, mas não são tão altas quanto no Nordeste, quanto aqui no Mato Grosso do Sul. E ela tem as 2 estações bem definidas, porque no verão é quente e no inverno é bem frio, chegando até a nevar, né? A ter precipitação de neve, tem chuvas bem distribuídas. E por que eu estou voltando a falar de clima? Porque nós vamos falar agora sobre a vegetação. E a vegetação está totalmente ligada ao clima. Se eu fosse uma pessoa que tivesse que plantar alguma coisa, eu trabalhasse com agricultura, eu só poderia plantar algo que está... que vai se adaptar bem no clima onde eu vivo. Porque se eu colocar aqui, nesse clima quente que nós temos, uma planta que precisa de frio, ela essa planta vai... Ai, como que eu posso dizer, meu Deus? Espera aí, fugiu a palavra. Vai se desenvolver de maneira da melhor forma possível? Não, né? Por quê? Porque o clima não vai ser favorável. Então, quando a gente fala de vegetação, ela está totalmente relacionada ao clima. Então, eu quero que vocês abram na página 317 e nós vamos falar sobre essa vegetação. O que é a vegetação? Vegetação é o conjunto de plantas, né?
de um determinado local. Então, nós vamos ver as vegetações do Brasil. Quais são os tipos de vegetações que se formam no Brasil? Então, nós temos aqui, de acordo com o Atlas Geográfico do Estudante, nós temos 9 tipos de formações vegetais no Brasil. Lá na página 317, vocês vão conseguir acompanhar. As características dessas formações, elas estão relacionadas tanto ao clima, principalmente ao clima da região que ela está se desenvolvendo, mas também ao tipo de solo e ao relevo. Tudo isso está interligado à formação vegetal daquele determinado local. Então, nós vamos ver aqui que nós temos 9 tipos. Dá uma observada nesse mapa. Qual que é essa área verde escura? Que tipo de formação vegetal é essa? Para quem entrou agora, página 317. Floresta amazônica. Exatamente. Essa parte verde escura, floresta amazônica. E essa parte verdinha um pouco mais clara? Floresta tropical. Floresta tropical. Essa área que está bem no centro do Brasil aí, em vermelho, está correspondendo a que tipo de vegetação? Cerrado. O cerrado, muito bem. Em amarelo, lá na região, na centro da região nordeste, qual é o tipo de formação de vegetação que aparece nesse local? Caatinga, acho que é alguma coisa assim. Caatinga, é isso mesmo. Nós temos também o Pantanal. Que local, que estados que aparece a formação vegetal de Pantanal? Laranja? Na cor laranja, mas quais são os estados que aparecem? Mato Grosso e Mato Grosso. Oi, alguém falou bem baixinho. A Giovana. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Exatamente, o Pantanal está nessa região. E essa parte em marrom, o que nós temos? Quais são que tipo de vegetação é essa? Os campos. Temos também lá na região do Maranhão, qual tipo de vegetação? Matas dos cocais. A mata dos cocais, muito bem. E deixa eu ver qual que não foi ainda. A mata das araucárias. Em que regiões que nós encontramos a mata das araucárias? Que regiões não, que estados? Na região Santa Catarina, um pouco de Rio Grande do Sul. E Paraná. Né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quem está entrando agora, página 317. Tem alguma que nós não falamos? Vegetação litorânea, né? Que percorre ali o litoral do Brasil. Então, vamos lá. Agora nós vamos conhecer as características, porque nós vimos que tem vários tipos de vegetação e cada tipo de vegetação tem uma característica diferente, né? Assim como o clima, assim como a hidrografia. Então, o relevo possuem características para serem classificadas dessa forma. Então, vamos conhecer as principais características dessas formações nativas do Brasil. Lê para mim, Ellen, as características da floresta tropical. Apresenta ampla diversidade de plantas de grande e de pequeno porte. Desenvolve-se nas áreas mais chuvosas da porção leste do país, entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul. Próximo ao litoral, recebe o nome de Mata Atlântica. Ok, então, a floresta tropical,
Ah, pessoal, olha só, esse aqui, página 317, esse mapa aqui mostra a vegetação nativa. Então, o Brasil, antes da degradação, quando tinha só a maior parte ali de vegetação, sem a retirada para a construção de cidades, para poder fazer plantios, né? Ou formação de áreas de agropecuárias e sem os desmatamentos, era dessa forma aqui. Então, nós vimos que a floresta tropical, que é essa parte em verde, olha o tanto que tinha de formação vegetal da floresta tropical aqui no Brasil. Inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, ó, na divisa do Mato Grosso do Sul, nós tínhamos ali floresta tropical. Ok, continua para mim a leitura. Então, essa floresta tropical, ela ia do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, né? Continua para mim a leitura. Giovana, da Mata dos Cocais. Tá bom. Mata dos Cocais. Formação na qual predominam dois tipos de palmeiras, o babaçu e a carnaúba. Babaçu e carnaúba, é isso. Desenvolve-se em uma área de transição entre a floresta amazônica e a caatinga, estados do Maranhão e do Piauí. Ok, então a Mata dos Cocais está localizada aqui na região do Maranhão, né? E Piauí. E ela está na fase de transição. O que é a transição? É a mudança, né? Então, nós temos a caatinga aqui, e aqui nós temos a floresta amazônica. Entre esses dois tipos de formação vegetal, está, então, a Mata dos Cocais, que predomina dois tipos de palmeiras, que é o babaçu e a carnaúba. Lê para mim, Samuel, sobre o cerrado. Apresenta árvores em geral. De médio porte, com cascos grossos e galhos e troncos retorcidos. Também é composta de gramíneas e arbustos. Desenvolve-se em extensas áreas do território brasileiro, onde há duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Ok. Então, nessas áreas, eu estou mexendo aqui, pessoal, estou dando aula e estou picotando coisa aqui para vocês, tá? Estou trabalhando dobrado hoje. O que a gente não faz por esses alunos, né? Então, o cerrado, na vegetação nativa do Brasil, ele aparecia em toda a porção central do Brasil. Tá vendo aqui? Olha o tanto que tinha de cerrado no Brasil. Qual que é a característica, então? Os galhos galhos retorcidos, né? Cascas grossas, árvores de médio porte, não são árvores tão altas, árvores baixas, né? E gramíneas e arbustos. Então, antigamente, eu quero que vocês observem bem esse mapa para depois a gente comparar, depois do desmatamento, da degradação, da utilização para a construção de cidades, como ficou o Brasil com a área devastada. Então, o cerrado, nós tínhamos até algumas porções de cerrado aqui no Mato Grosso, em Roraima, né, em Rondônia, no Amapá. Continua para mim a leitura, deixa eu só ver quem vai ler aqui. Ana Beatriz, sobre o Pantanal. Pantanal, composta por espécies de plantas típicas de diferentes formações vegetais, como da floresta amazônica, da floresta tropical, do cerrado
da Caatinga e de Campos. Desenvolve-se em uma extensa área de planície entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ok, então, já o Pantanal, ele não tem uma vegetação característica deles, né? Ele apresenta, ele é composto por espécies de plantas típicas em diferentes outros tipos de formações vegetais. E uma característica, né, é que é uma área de planície extensa entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nós podemos observar aqui essa área de planície, então, planície é o tipo de relevo, né? Nós já estudamos sobre isso. E o tipo de plantas que existem naquela região é bem variado e e possui também plantas de diversos outros tipos de formações vegetais. Continua para mim a leitura, Amanda. Caatinga. Amanda, tá dando interferência, acho que não vai dar para ser nesse, né? Fala aí, vamos ver se vai. É que você está em 2 aparelhos, né? Então, eu vou pedir para outro ler, porque fica dando eco, tá? A gente não vai conseguir ouvir. Jéssica, lê, por favor, sobre a caatinga, as características da caatinga. Formação vegetal composta por espécies de plantas adaptadas à falta de água. Por isso, muitas dessas espécies apresentam espinhos, poucas folhas e raízes profundas. É nativa principalmente dos estados da região nordeste do país, em áreas de pouca chuva e temperaturas elevadas. Ok, então, a caatinga, ela ocorre em áreas onde o clima é semiárido. Você acha que a tá aí? Ela ocorre em áreas de clima semiárido, que é aqui na região do sertão ali, né? São plantas que são adaptadas à falta de água. E aí tem espinhos, tem poucas folhas, tem raízes profundas. E aparece aqui, então, nessa região aqui do Nordeste, né, do país, onde nós temos um clima semiárido. Continua para mim a leitura sobre a floresta amazônica. Emanuel. Está com a apostila aí, Emanuel? Tem esse conteúdo na apostila? Mateus, então. Cadê a apostila, Mateus? Tá. Isadora Risse. Pessoal, quero que vocês deixem os vídeos ligados para eu poder ver vocês, viu? Cadê a Isadora? Tá na aula, Isadora? Lê para mim sobre a floresta amazônica. Tá com a apostila? Não tá conseguindo abrir? Não deu? Então, vamos lá. Vou voltar, então, os outros colegas. Jéssica, pode fazer a leitura da floresta amazônica, Jéssica? Apresenta vegetação densa, com ampla diversidade de espécies de árvores com tamanhos variados, além de arbustos, trepadeiras, cipós e plantas aquáticas.
Estende-se por grande parte dos estados da região norte do país, onde o clima é quente e úmido. Ok. A floresta amazônica é o tipo de vegetação mais extensa, né? Se nós observarmos aqui, ó, essa área verde escura, é o que está mais extenso e ela tem vários tipos de árvores, de tamanhos diferentes, tem arbustos, tem trepadeiras. Quando você pensa em floresta, que você imagina uma floresta, as características da floresta amazônica, né? Nós temos uma floresta equatorial, nós temos aqui de um clima equatorial que é quente e úmido, né? Mata de araucárias, Samuel. E aí, Samuel, leu? O mata de araucária. Você não está acompanhando, Samuel? Tô. Mata de araucária, por isso que tem que deixar o vídeo ligado, a câmera no aluno. Mas eu tô com o vídeo ligado. Mas eu não estou te vendo, não adianta nada. Eu quero ver o aluno, se o aluno está prestando atenção, se está fazendo outra coisa, se está assistindo televisão e está só com a câmera ligada, com o áudio ligado. Mata de araucária, vai lá. Formação vegetal em que predomina a araucária. Também conhecido como pinheiro do Paraná. Desenvolve-se nos estados da região sul do país, em áreas de maior altitude, na região sudeste, onde as temperaturas são mais baixas. Ok. Então, essa mata de araucária, ela ocorre aqui, ó, né? Parte em azul, na região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Região sul do país. Na região sudeste tem algumas áreas também onde tem maior altitude, ou seja, onde o terreno em relação ao nível do mar é bem elevado. E predomina ali o tipo de araucária, né? Que é conhecido também como pinheiro do Paraná. Então, é uma vegetação específica daquele local. Os campos, lê para mim, Ana Beatriz. Cadê a Ana Beatriz da aula? Campos. Posso ler? Pode. Campos são formados, sobretudo, por gramíneas. Também são compostos por pequenas matas que se desenvolvem geralmente perto do curso dos rios, denominadas capões. Ocorrem principalmente nos estados da região sul do país, onde também são conhecidas como pampa. Ok, então, essa região dos campos, as áreas são mais, são áreas como se fossem áreas de planície, né? O relevo é mais plano ali nas áreas de campos. Geralmente ocorre próximo aos rios, né? Aos cursos de rios, e são pequenas matas, onde são muito utilizadas essa região para poder esse tipo de vegetação, perdão, né? E ocorrem principalmente ali na região sul do país. E por último, para finalizar, deixa eu ver quem vai ler aqui para mim. Ellen, que é a próxima da fila. Vegetação litorânea. Desenvolve-se ao longo do litoral brasileiro e,
em razão do terreno arenoso, apresenta árvores baixas e plantas rasteiras. Em áreas onde as águas do rio e do mar se encontram, formando terrenos alagadiços, desenvolve-se a vegetação de mangue. Então, esse tipo de vegetação, ele é específico, né? Ele é muito característico das regiões de praias. Então, no encontro ali das águas do rio com as águas do mar, nós vemos alguns tipos de vegetações. Quem já foi... os lugares que eu vi esse tipo de vegetação, eu já fui na praia em... Ai, senhor, fugiu o nome da praia agora. Na Bahia, no sul da Bahia. Trancoso. Na região ali de Trancoso, tem esse tipo de vegetação, fica aqueles mangues ali, com esse tipo de vegetação, onde o rio escoa, né? Ele se encontra ali com o mar. Então, tem a água do rio e a água do mar, e esse tipo de vegetação próxima é encontrado no litoral do Brasil. Nós podemos observar que aqui, ó, desde aqui do Amapá, né? Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, até aqui. Um pouquinho no Espírito Santo, um pouquinho no Rio de Janeiro, e aqui embaixo na região sul, né? No Rio Grande do Sul e Santa Catarina também aparece. Bem pouquinho, mas aparece. Por quê? Porque ele é bem da região litorânea mesmo. Litorânea é a região que encontra ali com o mar. Então, essas são as características dos 9 tipos de de vegetação do Brasil. E aí, lá na página 320, então, observa bem esse mapa aqui, que nós vamos agora observar as áreas que foram alteradas. Então, essa é a vegetação nativa, a vegetação original do Brasil. E olha a diferença. É só de 2010. Do mapa com as áreas que foram degradadas, que foram alteradas. Opa, passou um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui. Então, olha o quanto a vegetação nativa do Brasil sofreu alteração. Então, esse mapa é de 2010, há 10 anos atrás. Provavelmente, mais áreas foram degradadas ainda, né? Alice pode perguntar. Alice levantou a mão. Foi sem querer, Alice? Tá. Então, essas áreas do Brasil, elas vêm sendo intensamente alteradas, né? Pela ação do ser humano. Então, esse desmatamento, ele ocorre para abertura de áreas de agropecuária, expansão das cidades, áreas de agricultura, a obtenção da madeira pelo desmatamento. Tudo isso tem destruído significativamente as áreas, as formações vegetais brasileiras, né? Nós já estudamos que a retirada da vegetação de um local, ela traz prejuízos para o meio ambiente, principalmente relacionado às chuvas. Pode falar, Ellen. Professora, a Amazônia é quase pura mata? Sim. A maior parte é floresta, né? Chocada. Então, essa retirada da vegetação, ela traz prejuízos para o meio ambiente, né? Traz muitas consequências em relação às chuvas, em relação ao calor. Nós já estudamos isso, não sei se foi nessa apostila ou se foi na apostila anterior, agora eu não estou lembrada. Deixa eu até voltar aqui. Só para confirmar. Não, não é aqui no... Acho que foi antes na apostila 2, eu acredito que tenha sido. Então, essa retirada da vegetação, ela traz prejuízos para o meio ambiente. Além disso, pode causar a extinção
e de algumas espécies vegetais, de algumas formações de vegetais e espécies de animais, né? Nós já estudamos que quando é retirada a vegetação de um determinado local, aquele animal se alimenta daquele tipo de planta, ele vai em busca do alimento, se ele não encontrar, né? Ele acaba morrendo, às vezes, em busca desse alimento, porque não tem mais o tipo de alimento dele, né? Então, diminui a biodiversidade, tanto das plantas quanto dos animais do país, além dos problemas ambientais causados aí pela retirada da vegetação, né? Então, nós podemos comparar aqui, Mato Grosso do Sul, se vocês analisarem no mapa anterior, deixa esse mapa que está na tela e volta lá na página 317, na apostila de vocês. Então, Mato Grosso do Sul tinha ali campos, tinha floresta tropical, tinha cerrado. Hoje nós temos Pantanal, pouquíssimas áreas de cerrado e uma área menor ainda de campos, né? A região amazônica aqui, ó, Mato Grosso tinha maior parte também formada pela floresta amazônica, foi retirada toda essa vegetação, essa parte aqui do Maranhão também reduziu bastante, pelo menos 1/3 da vegetação da floresta amazônica foi reduzida, né? A área de cerrado, olha só, ela ocupava toda essa região aqui, ó. Olha como diminuiu, né? Uma outra área que diminuiu também, e quase está extinta, na verdade, é a floresta tropical. Temos pouquíssimas áreas bem isoladas de floresta tropical. O resto foi todo tomado, né? Por construções e outras situações que fizeram com que fosse retirada essa vegetação. E também a vegetação litorânea. A vegetação litorânea também tem aqui um pouquinho ainda, né? Porque ela já tinha pouca, mas também foi retirada, realmente. Ai, gente, tem uma raiva quando isso aqui começa a subir. Atrapalha toda. Pronto. A região aqui das matas das araucárias, olha o quanto que diminuiu também. E a mata dos cocais, então, ó. Bem reduzido. Caatinga também bem reduzido. Ficou com áreas bem isoladas, né? Então, essas foram as áreas alteradas, né, da formação vegetal nativa, de quando a formação natural, não, como que eu posso dizer? A formação que se desenvolveu naturalmente, é isso mesmo, a formação natural da vegetação do Brasil, né? E ela, então, sofreu uma grande alteração, uma grande degradação, e isso, então, prejudica muito tanto os animais quanto os seres humanos e as próprias plantas também. Vamos lá para a página 322. Vamos iniciar aqui. Deixa eu só falar sobre esses animais que estão aqui. Então, aqui está falando um pouco sobre essas consequências, né? Então, cerca de 41% dos focos de incêndio ocorreram nas áreas da floresta amazônica. As queimadas ameaçam de extinção as diferentes espécies de árvores e pássaros. Então, nós podemos observar aqui, ó, essa área que foi devastada por uma queimada. Aqui, uma área de caatinga que também foi desmatada, destruindo, então, metade da sua vegetação original, né? Para que eles utilizam, então, para que eles desmatam? Para extrair a vegetação para a produção de lenha, de carvão e criação de áreas para desenvolvimento da pecuária, né? Essa área de caatinga aqui é no Piauí e foi desmatada, então, para a criação de animais. Aqui nós temos 2 macaquinhos, né? Os muriquis do norte. São animais que estão ameaçados de extinção porque viviam na área da Mata Atlântica, que é a mesma floresta tropical, e nós vimos que ela está praticamente extinta, né?
ela tem sido intensamente devastada e esses animais, então, estão sendo ameaçados de extinção. E no Cerrado também, essa